Muito bem, meus amigos e minhas amigas, nós estamos em contato nesse momento com o engenheiro civil Joel Rodrigues dos Santos. Joel é nosso amigo, é escritor, é colunista de um portal de notícias da cidade de Guarulhos, preside o Conselho Deliberativo da Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos, também do município, e é diretor de uma empresa pública também na cidade de Guarulhos. Vou conversar com você basicamente três ou quatro assuntos, Joel. Escola, como é que vai atualmente, na sua opinião, a formação do jovem profissional, porque você é jovem, você está aí já há alguns anos de formado, já até antes de se formar, você já atuava na área de engenharia, mas de qualquer maneira, como é que você enxerga a formação? Tá bom ou tá ruim? Depois vamos conversar sobre fiscalização do CREA, a participação da sociedade, como é que as engenharias estão se resolvendo, na sua opinião, em São Paulo e no país. Vamos começar, como eu disse a você, pela escola. Vamos lá. Você acha que a escola está bem, está formando bem ou não? O que você acha, Joel? Eu tenho certeza que não, porque apesar de ter saído do curso, ter me formado em 2006, e no mesmo ano já ingressei na Associação dos Engenheiros, então eu tenho acompanhado muito essa questão associativista e das escolas. Tive a oportunidade de trabalhar, inclusive, em 2016, 2016, em uma universidade aqui, inclusive aqui eu me formei, eu trabalhei como gerente de projetos e de manutenção dessa universidade, com vários campos, e a gente acompanha os profissionais, os jovens que saem de lá, e aí, como diretor de uma empresa de engenharia, né, de serviços de economia mista, eu tenho acompanhado os concursos, as pessoas que estão entrando, os profissionais. E olha, para estar um curso bom, ele teria que melhorar muito. Nós vemos aí uma enxurrada, uma avalanche de escolas que tem mais interesse na venda da matrícula, na manutenção do aluno pagando, do que na formação. Veja só, o curso de engenharia, provavelmente, que você fez, ele era integral, ou ele tinha uma série de cursos que eram, de matérias que eram comuns a todas as engenharias, e depois você escolheria especialização. Eu tenho alguns profissionais mais antigos, professores, que tinham isso. A própria amplitude, as suas atribuições, você estudava muito mais. Hoje, as faculdades querem vender e fazer engenharia via EAD. Como é que você faz um ensaio de carga? Como é que você faz um estudo? Vê um concreto, vê um bloco, uma armação, Como é que você faz isso por EAD? Os nossos profissionais, não só da engenharia, mas como todas as áreas, a escola, quando parou os cursos, as faculdades, elas deixaram de ter foco no ensino e passaram a ter foco nos cursos, na venda, caiu de uma forma assustadora. Hoje eu vejo profissionais jovens vindo conversar com a gente, que ele não sabe o que é uma betoneira, como é que concreta, como é que acerta as coisas. Então, para mim, pela experiência, está de uma forma horrível. Sei. A escola está desse jeito, você viu, está desse jeito. E sai o profissional no mercado de trabalho, ele sai animado, Joel? Como é que tá? Você que teve lá essa ligação com a tua universidade, ele sai para frente ou sai meio Olha, no baixo astral? nós temos de tudo, mas a grande maioria, inclusive pela situação que o Brasil tem com a desvalorização do profissional, porque quando você está fazendo o curso, quando está chegando na reta final, ou no último ano, ou nos dois últimos, você começa a procurar um estágio ou alguma coisa do tipo, quem não estava no mercado, quem não conhece o mercado, começa a conhecer, porque começa a procurar uma colocação. E aí você começa a perceber que não é adequadamente remunerado, o profissional,
ele é contratar um engenheiro como analista, assistente, qualquer outro tipo de coisa, que muitas vezes mal paga a mensalidade do formando. Então, você pode perceber que a maioria dos profissionais, dos alunos que vão para o mercado, eles acabam migrando para uma outra área. Aí talvez a conexão de nós temos tão poucos profissionais participando efetivamente da vida do conselho, das associações, da vida profissional como um todo, porque ele não vê o seu investimento em aprendizado sendo recompensado ou de uma forma ou de outra ter um retorno, e quando ele vai para o mercado, ele compete com outros profissionais muito mais experientes ou conhecidos, que são os famosos caneteiros, né? Então, você tem a briga com o caneteiro, você tem um salário baixo, você tem a função que não é reconhecida e um conselho que não te ajuda. E muitas vezes ele sai do curso sem nem saber o que é o conselho de engenharia e para que ele serve. Então, é desanimador, né? Então vamos lá. Então é dessa maneira que essa mão de obra está chegando no mercado, tá certo? Aí chega no mercado, o que acontece? Encontra um conselho regional. Conselho regional está dando conta do recado, na sua opinião? Está fiscalizando, está conversando com esse jovem, está fiscalizando o exercício da atividade profissional, está atuando ou está distante dessa realidade, na sua opinião? Na minha opinião, ele não está só distante, como não está fazendo a fiscalização adequada tanto dos profissionais que vêm para o mercado, como a atuação desses caneteiros, como ele não está fiscalizando o que eu acredito que ele deveria fazer também, as próprias escolas. Ela tem um quadro efetivo, o professor que está lá, que o MEC exige algo que tenha mestrado, doutorado, especialização, eles estão fiscalizando isso? O profissional que está ensinando, ele tem conhecimento de fato na prática, ou é apenas um leitor de livro e passador de slide, que é o que acontece? Então, eu acredito que o conselho teria não só que estar fiscalizando essa mão de obra que está saindo, porque através dela você consegue avaliar a qualidade do ensino que está acontecendo. E deveria fazer essa fiscalização. Eu acredito que essa enxurrada de cursos de engenharia, das 26, 27, 30 engenharias que inventam uma por dia, ela não está sendo feita. E isso transforma o papel do engenheiro como mais uma profissão qualquer, como mais uma função secundária ou até terciária na economia de um país, por exemplo. Eu quero centrar um pouquinho aí na experiência de Guarulhos. Guarulhos é uma cidade importante que durante muito tempo foi colocada de lado nas grandes decisões, tanto na área de investimentos, quanto mesmo na área política. O segundo maior colégio eleitoral do Estado, uma das economias mais fortes, mas sempre uma decisão que deixou Guarulhos de lado. Só agora o trem está chegando em Guarulhos. O transporte sobre trilho só agora, depois de muita luta. O que você acha que acontece aí com a engenharia localizadamente em Guarulhos? Olha, o que nós temos da Guarulhos, historicamente, ela sempre foi considerada uma cidade dormitório. As pessoas moram, dormem em Guarulhos, mas trabalham em São Paulo e outras áreas. Isso vem mudando ao longo dos últimos anos, com alguns investimentos de infraestrutura, um acesso melhor, e aí ampliou-se um pouquinho mais o mercado para a engenharia, para o profissional da área tecnológica na cidade. Ela está muito distante ainda. Então, eu vejo que por ser considerada uma cidade dormitório, a gente não tem a atenção necessária, inclusive, para investimentos e para desenvolvimento tecnológico. Nós estamos brigando na cidade, já há alguns anos, para a implantação de um centro de tecnologia, um centro de estudos e de pesquisas na cidade. E olha, essa briga tem há anos e nós não conseguimos sair do papel. Guarulhos está chegando aí com o trem
no lugar errado, no lugar errado. Existe uma discussão sobre o metrô na cidade que provavelmente vai chegar no lugar errado, e nós somos relegados a terceiro, quarto plano. Está entrando o Rodoanel na cidade, não foi finalizado o tramo norte, disse que será feito, paralelamente ao Rodoanel, o Ferroanel, mas a cidade não é ouvida. Os profissionais daqui, a engenharia local, ela não é tratada com o respeito que merece. Agora, eu quero falar um pouquinho sobre tecnologia com você. A tecnologia vai estar no centro da retomada dos negócios. Não é só agora após pandemia, mas para o futuro. Tá? Você falou na criação de um polo tecnológico aí em Guarulhos. A engenharia pode impulsionar, a engenharia tem feito isso. Você tem em São José dos Campos, na região, toda aquela região, em função da Embraer. Você tem em São Carlos e outros estados do interior, em função da Embrapa, né, na área da agronomia. Guarulhos teria um perfil tecnológico, certamente, em função do volume de indústrias, inclusive na região. Como é que você vê isso? O CREA pode, a engenharia pode, deve ajudar nesse desenvolvimento para impulsionar isso, a tal da tecnologia 5.0. É isso? Estão preparados? O que é a tecnologia 5.0? É mais velocidade, é mais confiabilidade, né, no próprio sistema, mais rapidez de decisões, etc. Guarulhos está pronto para isso, a engenharia tem que dizer sim. O que você acha, Joel? Olha, Guarulhos desenvolveu um projeto nos últimos 4 anos que fala sobre Guarulhos 2040. Então, início de algumas atividades para que até 2040, que parece muito distante, mas 20 anos passam, né, num piscar de olhos. Aí, se você for falar em relação à infraestrutura urbana, tecnologia, mobilidade, e começou a dar os primeiros passos. Hoje, Guarulhos, ela tem um potencial, ela tem a necessidade, ela tem as ferramentas, ela tem os profissionais, mas não tem um indutor. Guarulhos, ela tem virado um centro universitário. Eu, quando estudei engenharia, eu estudei em Guarulhos, porque eu trabalhava no aeroporto de Guarulhos, numa empresa de engenharia, manutenção do aeroporto. Então, na verdade, eu queria fazer em Mogi, só que era muito longe, eu nunca ia chegar em tempo, então eu decidi por fazer em Guarulhos. E naquela época nós tínhamos uma universidade que fazia engenharia, uma outra faculdade, mas a universidade era única. Hoje, em Guarulhos, nós temos um complexo educacional de segundo grau enorme. Nós temos 5, 6 faculdades, universidades, mais uma federal. Ela tem todas as ferramentas necessárias. O que falta é o indutor. E aí eu vejo o papel do CREA como esse indutor também. Por quê? Não só como criar fóruns de discussão, workshops, preparar, cobrar um posicionamento dos profissionais, como do próprio governo. Nós temos ainda muitos cargos de relevância e conexão direta com tecnologia, que nós deveríamos ter profissionais da área, e não temos. Aí é um pouquinho do que nós estamos falando sobre déficit de fiscalização. Não se fiscaliza quem deveria ser fiscalizado também. Guarulhos, por ser uma cidade central, ter tantas rodovias, tem o Rodoanel, o futuro Ferroanel, o trem chegando agora, projetos de metrô, e ela não tem um estudo ou não tem alguém que force, né, do bom sentido, que fiscalize e demonstre, olha, você precisa aqui criar um polo de tecnologia. Vamos usar as universidades, vamos usar a sociedade civil, vamos usar as associações, vamos usar os sindicatos, vamos usar o CREA para fortalecer e criar esse caminho, abrir os caminhos para isso. Então, hoje eu vejo assim, Guarulhos tem tudo, mas não existe um indutor aí para centralizar essas forças. É engenharia. Então, vou te adiantar uma das ideias centrais do nosso esforço nessa luta pela nova época, nova fase, que é fundamental do CREA.
Nós temos que criar polos de desenvolvimento. O CREA tem que abrir, em algumas regiões, como Guarulhos, por exemplo, um polo de desenvolvimento, porque é fundamental que as empresas entendam que precisam investir e olhar firme para o futuro. Você falou 20 anos? 20, 30 anos, olhando lá para frente. E o CREA tem esse papel indutor. É um papel de indução que a gente tem, certamente é um dos papéis. E investimento. Investir não é custeio. Eu tenho sempre insistido nesse ponto. Nós precisamos investir mais. Investir na engenharia, as empresas investirem em tecnologia, né? E aí você vai ter polos desse tipo. Por exemplo, aí em Guarulhos, tem muita coisa que pode ser feita com engenharia, ou engenharia de ponta, né? O que você pode falar disso, que você conhece bem aí a região? Então, vamos falar de engenharia, de investimento, talvez de infraestrutura, coisas do tipo. Por falta, eu acredito, dessa indução, dessa fiscalização, desse acompanhamento, da aproximação do privado com o público, dos investimentos e desenvolvimento tecnológico, por falta disso, existe aí um vazio muito, muito, muito grande disso. As empresas, nós temos, como eu falei, diversas universidades, faculdades, temos uma associação, e infelizmente a gente ainda opera a engenharia com equipamentos, com soluções do século passado para trás. Eu brinco, eu comento muito com o pessoal da engenharia da nossa empresa de economia mista, que tem muitas coisas que nós fazemos ainda muito parecido com Noé, quando construiu a arca lá atrás. Porque não há um investimento, justamente porque se tem a engenharia como custo. E não é custo. Você tem equipamentos, você tem procedimentos, você tem como fazer algumas coisas que o equipamento é mais caro, mas que compensa 20 do outro. Você tem como reduzir os teus investimentos a longo prazo e dar soluções melhores. E isso só vai acontecer se tiver a participação efetiva da engenharia, do CREA, das associações, para que se mostre e se entenda que a engenharia, como você falou anteriormente, não é um custo, ele é um investimento, ele vai, no final, deixar mais barato. É aquela falta de planejamento, de projetar, né? É melhor você ficar 6, 7 meses projetando do que 2, 3 anos construindo uma obra, consertando um projeto mal feito, com aditivo, com soluções, com iluminação, com controle tecnológico, controle de acesso, muito mais robusto, muito mais atual. Então, falta essa indução, falta essa parceria. Esse planejamento que você está falando é fundamental para a indústria. Nós temos que ajudar a indústria e o serviço a planejar suas atividades. Eu imagino o CREA fazendo esse tipo de prestação digamos, de orientação, uma prestação de serviços, uma orientação geral, para incentivar, para realmente eu colocar as coisas no trilho. Aí, em Guarulhos, eu estou sempre ligando Guarulhos com a engenharia, propositalmente, porque vejo um potencial enorme na engenharia, como vejo um potencial enorme em Guarulhos, e sempre ficou muito amarrado o desenvolvimento de Guarulhos. Você falou aí, sentimento de cidade dormitório, né, que se colocava como uma cidade completa, e agora parece que essa geração nova está se colocando dessa forma. E na engenharia também. Chegou a hora da engenharia levantar a poeira, dar a volta por cima, seguir para frente e corrigir essas coisas. É possível, Joel? Como é que você está vendo esse momento? É um momento de maturidade? Você tem conversado com muita gente em função desse esforço grande de todos nós para uma revolução na engenharia. Você sente que a maturidade está crescendo? Conversando com as pessoas, com os colegas, etc. A curiosidade, você está falando, não entendi, ao final? O grau de maturidade. Eu sempre digo o seguinte, quando a gente vai entrar
com pensamento novo, com princípios novos. Há um choque entre os que assim pensam com aqueles que pensam em manter o sistema ultrapassado, como em Guarulhos. Vale a comparação o tempo todo. Um grupo de gente boa que pensa Guarulhos grande, Guarulhos crescendo, mas um grupo que pensa não, que era uma cidade menor, pequena, ainda provinciana. A engenharia é uma engenharia do mundo, não é só uma engenharia aqui de um pedaço pequeno do território. Nós temos que ter projetos nacionais e bom planejamento. É isso que você está falando? Como é que você vê esse momento? Já temos esta maturidade, é isso que eu estou perguntando a você. Se você sente que o conjunto dos nossos companheiros está mais maduro para esse tempo? Olha, eu percebo o seguinte, em alguns segmentos da engenharia, em algumas áreas, existe sim uma busca, uma maturidade e o entendimento dessa necessidade de, vamos lá, de renovação, de atualização, né, de buscar aí a indústria 5.0, nós estamos falando muito disso ultimamente, num segmento. Eu vejo que na área privada, no desenvolvimento das empresas, a parte tecnológica vem andando bem. Eu ainda acredito que falta muito disso na área de investimento e desenvolvimento, um plano de desenvolvimento nacional, regional, ainda na área pública. Nós vemos aí alguns, né, vamos brincar que tem aquele equipamento do coraçãozinho, né, você vê lá os pequenos, alguns picos, mas normalmente ele tende a ficar imóvel. Guarulhos, para ter uma noção, nós temos aqui 4.105 profissionais que estavam aptos a votar na eleição do CREA, por exemplo. Nós somos mais de 4.000 na cidade. Muitos deles atuam em indústrias fora da cidade e algumas aqui. A necessidade dessa maturidade, toda mudança gera restrição, toda mudança ela gera um conflito. E você tem aí profissionais mais experientes que têm dificuldades, às vezes não entendem a necessidade de trocar por um equipamento, um procedimento, alguma coisa mais atualizada. Mas isso afeta muito mais a área pública. As indústrias, eu tenho aqui indústrias gigantes, a Cummins, a ABB, que são de tecnologia, fabricação de equipamentos de última geração. Você vê a mentalidade dos profissionais que trabalham nesses locais com profissionais que trabalham, por exemplo, na construção civil ou na parte de infraestrutura, completamente diferentes. Temos um pessoal mais aberto, sabendo que é necessário a gente criar novas metodologias, novas tecnologias, e um outro pessoal mais atrasado. E eu acho que a gente tem que procurar um pensamento, assim, uma visão positiva de quase de tudo. E eu acredito que essa pandemia global, ela vai ajudar a engenharia do Brasil também de forma global, porque nós tivemos que buscar obrigatoriamente tecnologia, até essa que nós estamos fazendo aqui, de reuniões online, de você ter assuntos, votações de conselhos de administração via internet, com formulários. Então, se tem alguma coisa de positivo num negócio desse, como a pandemia, foi a indução para que a engenharia e a tecnologia fosse mais utilizada. Tem muitas pessoas que, se fosse no caminho natural da história, iam chegar a 2040 e a gente não teria avançado em algumas coisas. Pois é, João, eu vou falar um pouquinho agora sobre o sistema eleitoral do nosso CONFEA-CREAS. Eleição pela internet é uma eleição moderna, uma eleição mais segura, mais democrática, mais gente participa. E, infelizmente, nós tivemos a eleição presencial. Temos aí, agora, uma nova que vai ser fixada da eleição, porque a eleição foi considerada uma eleição inválida, por uma porção de questões que aqui não vamos entrar em detalhes, porque seria só uma entrevista à parte com isso, porque foram tamanhas irregularidades que tem uma chuva
de canivete aberto. Mas, independentemente disso, na sua opinião, está na hora dessa eleição finalmente ser através da internet, mais aberta, arejada, etc., João? Olha, ela não só está na hora, como que passou muito da hora. Nós somos profissionais da engenharia, da tecnologia. E como eu faço parte de um conselho de tecnologia que não usa a tecnologia ou não aprova a tecnologia, nós sabemos aí os motivos, os interesses, né? As questões de só ir votar quem quer que vote para poder ter um número. Por exemplo, nós temos 4.105 eleitores em Guarulhos e o total de votos foram 97. É ridículo. Mais de 4 mil eleitores aptos a votar na última eleição, votaram 97. É muito pouco, né? Então, é um absurdo. E o CREA, ele sabe que é tão absurdo que a participação vai ser tão pífia que mandou 210 cédulas, por exemplo. Então, se 10% desse pessoal viesse votar, não ia ter cédula para votar. Faltar cédula de papel. Exato, naquela loninha, aquele negócio que nós fazíamos lá em 80, né? Direta já, o votinho no papel. O Conselho de Engenharia, o Conselho de Tecnologia, usar uma metodologia dessa, além de descabida, até por questões da pandemia, que ela está em foco, estamos voltando para um provável fechamento novamente, forçar os profissionais, porque quem participa, eu acompanhei, eu fiscalizei uma das urnas de Guarulhos, e eu vi lá, se eu te falar desses 97 votos que eu vi, 30 eram de pessoas da minha idade para baixo, é muito. Então você pega uma faixa etária que não devia estar se envolvendo, não devia estar na rua, indo lá porque está forçando. Mas eu vou fazer um outro comentário. Vamos tirar que a gente é do Conselho de Engenharia, que nós temos um pessoal mais experiente votando, porque os mais jovens não sabem o que é o CREA, não sabem o que é associação, só sabem que ser da faculdade tem que pagar uma anuidade e toda vez que fizer um serviço tem que pagar uma RT. Vamos deixar isso de lado, por enquanto, e vamos dizer o seguinte. O Conselho de Administração, o de Educação Física, o de Arquitetura e tantos outros, o voto é online. Se eu tenho acesso aos meus dados no sistema do CREA com um login e senha, por que não usar esse sistema que já existe, já está validado, para fazer um formuláriozinho de votação? Você viu nas eleições agora, a rapidez com que nós resolvemos as eleições municipais em todo o país, tendo o primeiro ou tendo o segundo turno, você viu a velocidade e a segurança disso, né? Bom, Joel, encerramento, o papo a gente podia levar por mais um bom tempo aqui, mas essa é a primeira de uma série de entrevistas que vão voltar a fazer, sempre conversando sobre assuntos da engenharia e do momento que a gente está vivendo, procurando trazer o conhecimento do universo, do pensamento de cada componente desse grupo que quer uma transformação para que passe para mais gente, para que as pessoas conheçam os personagens e as ideias que os personagens defendem. Tá bom? De minha parte, muito obrigado, Joel. A palavra é com você. Bom, quero agradecer mais uma vez, né, a oportunidade de a gente conversar, bater um papo sobre isso, um papo gostoso. É um assunto que eu venho debatendo aí desde antes de me formar, tanto que quando eu me formei, eu já entrei na associação, nas entidades de classe, de discussões da engenharia, sempre briguei muito pela engenharia. A engenharia brasileira, ela tem que ser levada a sério, ela tem que ser trabalhada, e eu acredito piamente que o maior indutor, o maior, assim, responsável por fazer isso é o CONFIA e o CREA, ele tem a obrigação de fazer isso. A nossa classe, ela é relegada a 20º plano, vou falar rapidinho de uma eleição, os caras pensam antes no assistente social do que no engenheiro.
Não quero desmerecer o assistente social, se eu não construir um prédio, não fazer uma rua, não criar um equipamento, não desenvolver o software, não adianta ter as pessoas lá. Então, a engenharia é as coisas. Não existe desenvolvimento social e tecnológico e econômico de uma cidade, estado ou país sem a engenharia. E o CONFEA e o CREA, eles têm ajudado a matar a engenharia nacional. Simples assim. As novas normas que estão sendo colocadas de profissionais da engenharia chegarem no Brasil e poder trabalhar, atuar sem o mínimo de comparação com o conhecimento, mas a gente também não vai poder comparar muito, porque eu tenho certeza que uma faculdade lá hoje, fora, ela tem um curso melhor do que o nosso aqui. Só que isso não devia acontecer. O CONFEA e o CREA deveriam atuar firmemente em fiscalização e controle, não só do profissional que saiu, mas do profissional que está sendo formado. Então, assim, tem muita coisa para a gente fazer, nós queremos essa mudança, não é uma coisa rápida, não é uma coisa fácil. Eu tenho certeza que nós vamos aí encontrar diversos e muitos empecilhos dos diversos tipos, né? Desde o político ao econômico, mas eu acredito muito nessa mudança, não só porque eu quero, mas porque é necessária. Talvez nem para a minha geração, mas para os próximos e para o país. Se não tivermos começar um movimento agora com força, 10 anos nós não teremos mais engenharia brasileira. Ok. Forte abraço, Joel, Rodrigo e Sam. Forte abraço, muito obrigado. A gente volta a conversar em breve, tá bom? Grande abraço.